E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho 20 minutos aqui, tomara que dê tempo para falar tudo o que eu quero falar. Em primeiro lugar, eu quero que vocês me xinguem, porque eu não fiz o vídeo de selva corporativa, saiba se você é tronco ou se você é alvo. Esse é um vídeo muito precioso que deveria existir e eu tenho quase certeza que eu não fiz ele. Aliás, se vocês lembram de eu ter falado sobre isso em algum vídeo aí, me contem, porque eu tô ficando esclerosado. Mas é um vídeo que deveria existir, só que hoje a gente vai falar sobre um outro. Às vezes eu estou dando aula e eu tenho umas conversas simplesmente sensacionais que eu tenho vontade de compartilhar com todo mundo. Umas conversas que vão para uns lugares inesperados e eu falo, como seria bom se eu pudesse compartilhar isso com qualquer pessoa que quisesse ouvir. Só que eu não gravo as minhas aulas por respeito à confiança que meus alunos têm por mim, para deixá-los à vontade, e quando eventualmente eu gravo alguma coisa, eu gravo só a minha voz e aviso a pessoa que eu estou gravando que eu estou fazendo esse recorte. Imagina a seguinte situação: uma aluna minha, ela não tem aquelas empresas em que você vive uma selva corporativa e todo mundo quer ser mais, todo mundo quer ser mais, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser mais competente, ter mais resultado, mostrar que manda mais, porque sabe mais, porque tem mais experiência. Uma empresa assim, você pode ter certeza que a culpa é da empresa, porque a empresa não dá segurança para ninguém, porque se desse, cada um estava no seu quadrado tranquilo. Quando a empresa dá segurança para todo mundo, cada um é tranquilo ali no seu quadrado e cada um sabe que vai conseguir se desenvolver. Mas quando a empresa é ruim e ela não tem plano de carreira, ela não tem plano de desenvolvimento de habilidades, ela não tem plano, dorme todo mundo com ansiedade, sem saber se vai ser mandado embora no dia seguinte. Ninguém quer ficar no cantinho, porque senão vai ser esquecido. E aí as pessoas, elas querem demonstrar serviço. E aí, como está todo mundo com medo, você olha para os seus coleguinhas, para os seus amiguinhos e vê o quê? Troncos. Quando você está se afogando, o que você faz? Você pega um tronco e sobe nele. Aí você afunda o tronco para quê? Para você ficar à tona e não morrer afogado. Então, tem um vídeo muito precioso que tem que constar nessa playlist de servo corporativo. Saiba se você é tronco ou se você é alvo. Porque na vida corporativa você tem que saber se o cara quer te derrubar porque ele não gosta de você e porque ele tem alguma coisa pessoal contra você, ou se ele é uma pessoa insegura que está morrendo de medo, por medo de perder o emprego, fica tentando te usar de escada para sobreviver e não morrer afogado. E o comportamento que você tem que ter com essas duas pessoas é completamente diferente. E então a gente precisa falar sobre isso aqui nesse canal. Pois bem, aí eu tenho essa minha aluna trabalhando num lugar onde todo mundo está morrendo de medo o tempo inteiro, todo mundo precisa mostrar serviço, todo mundo precisa ser melhor, porque ninguém tem o reconhecimento que deveria, ninguém tem plano de carreira, ninguém sabe como que vai ser o futuro. Pois é uma merda. E aí ela convocou uma reunião em que ela tinha uma pauta, ela precisava apresentar para todo mundo, ela tinha as pautas anotadas no bloquinho. Ela sentou na ponta da mesa, não tem aquelas mesas retangulares, compridas, em que quem senta na ponta paga a conta, e a gente sempre faz essa piada quando a gente vai no restaurante, eventualmente. Ah, você sentou aí, né? Você vai pagar a conta. Tiozão do pavio. Isso no mundo não pandêmico que tá perto, a gente tá saindo dessa pandemia já. Pois bem, ela sentou nessa posição de destaque na mesa e sentada, começou a reunião. Entrou esse colega dela que tem a mesma posição hierárquica, digamos assim, e que concorre com ela e que a usa de tronco. Não é uma questão pessoal, não é uma questão de inimizade, é uma questão de, meu Deus, será que amanhã eu vou ter emprego? Então eu vou derrubar essa mulher aí. Porque quanto mais para baixo ela tiver, melhor eu vou me destacar, e se a empresa tiver que escolher entre nós dois, vai me escolher. Isso é o pensamento de gente fraca. Gente fraca e gente que não serve para liderança. Eu, por exemplo, não sirvo para liderança. O que acontece, mas também não faria uma coisa dessa, né? Não sou ruim também a esse ponto. O que acontece, o cara, ele entrou na sala de reunião e ao invés dele se sentar como ele deveria, porque ela tinha a pauta da reunião, ele andou até ao lado dela e pegou o bloco de notas que ela estava na mão e olhou o bloco de notas. E numa reação putaça, ela foi lá e arrancou com violência o bloco da mão dele e deu início à pauta e falou: hoje nós vamos falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. E ele, rindo, sentou-se, né? Então,
Grosso modo, ela venceu esse duelo proposto por ele, porque ela manteve a palavra e ela manteve a direção da reunião, mas ok, porque essa reunião ela meio que já era dela mesma. E depois ela veio querer conversar sobre esse sentimento. Por que me deixei afetar tanto por um gesto desse cara, pelo gesto que ele fez? E numa situação dessa, como que eu ajo com mais elegância, com mais superioridade, com mais equilíbrio? Então a nossa conversa hoje é a análise dessa situação. Bom, é uma situação complexa, né? E eu querer dar pitaco nisso daqui é uma coisa muito perigosa também. Vocês podem colocar a interpretação de vocês livremente aí nos comentários. E aí eu tive uma conversa com ela sobre o seguinte, de onde vem o bullying? E o que é o bullying em si? O bullying é um acordo. Lembre-se disso e carregue para a vida que o bullying é um acordo. Para que o bullying exista, os dois têm que estar de acordo. Ou todos. Vamos supor que é um grupo contra uma pessoa. Tem que haver um acordo de todas as pessoas envolvidas. Numa relação de duas pessoas, é um acordo que acontece entre o cara que causa o bullying e aquele que faz bullying e aquele que recebe bullying. Você fala, Fausto, essa conversa não faz o menor sentido para mim. Sim, existem ataques físicos e existem ataques emocionais. Os ataques físicos, eles têm que ser desviados fisicamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você me dá um soco físico, eu tenho que desviar desse soco, senão eu vou apanhar. Eu só tenho duas alternativas, ou eu desvio ou eu tomo esse soco. O bullying é diferente, porque o bullying ele não é uma coisa que você tem que desviar, ele não é uma coisa que você tem que revidar. Não, eu posso dar um DI também, né? No Karatê a gente chamam isso de DI, o cara vem te dar um soco, você dá um soco também. Se o seu soco pegar primeiro, você não toma o soco dele. Isso também funciona, maravilha. Mas o que eu quero dizer é que no soco físico você é obrigado a reagir de alguma forma, porque senão você vai apanhar, e você apanhar depende só do outro, porque basta que você fique parado e você apanha. Ou seja, não é um acordo. O seu espancamento físico ele pode ser uma ação unilateral. Você pode estar dormindo e apanhar, e vai doer, e você vai se machucar. No bullying não, no bullying tem que ter um acordo. Por quê? Porque não existe um golpe físico, existe uma palavra, um comportamento, alguma coisa que dói. E a pessoa ela joga essa palavra e a vítima ela pega essa palavra e se corta com ela. Ou seja, o bullying ele é praticamente um autoflagelo. Desculpa, psicólogo, se vocês estiverem tendo um ataque epilético com as besteiras que eu estou falando, mas é como eu vejo o mundo. O bullying ele é praticamente um autoflagelo. Então, por exemplo, se você joga uma palavra, por exemplo, seu gordo, essa palavra sozinha, proferida, ela é diferente de um soco, porque um soco ele pode me ferir, ele pode me machucar. A palavra gordo, não. A palavra gordo, ela requer que eu pegue essa palavra e me corte com ela. Meu Deus, eu sou gordo, se eu precisar correr 2 km eu não consigo. E aí eu fico me sentindo mal porque eu peguei essa palavra e me machuquei. Mas a palavra em si, ela não tem poder de ferir. E o que o cara que faz bullying, ele faz? Ele testa um monte de palavras porque ele quer saber com qual delas é que eu me machuco. Então ele vai me chamar de gordo, vai ver a minha reação, vai me chamar de gay e vai ver a minha reação. Não estou dizendo que gordo e gay sejam insultos, eu estou dizendo que pessoas que praticam bullying usam essas palavras, porque essas palavras elas podem ser usadas para autoflagelo. Autoflagelo é você se machucar. Então esse cara, o cara que está tentando fazer bullying comigo, ele muito provavelmente vai me chamar de corno. Por quê? Porque tem pessoas que não toleram, não tem problema nenhum. Não existe problema algum em ser gay, gordo ou corno. Nada de errado com isso. Mas tem pessoas que se sentem tão mal, que diante da sensação de se sentirem gordos, de se sentirem cornos, de se sentirem alguma coisa, eles vão lá e pegam essa palavra e se cortam. Ou seja, o bullying ele tem que ter um acordo. E essa pessoa ela que pratica bullying, ela sempre vai encontrar as melhores maneiras de te ferir. E toda vez que você se mostra ferida, você vai alimentar, você vai dar combustível para que essa pessoa continue te atacando.
É necessário que você reaja dessa forma. E a partir do momento que você mostra que aquilo te machucou, não existe DI. No bullying não existe DI. O que era DI que a gente estava falando? O cara te dá um soco, você vai lá e dá um soco antes. Você sai ao mesmo tempo, só que chega antes e você bate na pessoa. Ela sai ferida e você não. No bullying não existe DI. Porque se uma pessoa fala, Fausto, você é gordo, eu fico puto e falo, e você que é feio, eu perdi. E você que é burro, eu perdi. E não existe um palavrão de contra-ataque forte o suficiente para derrubar a pessoa da posição superior em que ela se colocou. Na verdade, ela não se colocou, fui eu que a coloquei. Porque quando eu pego a palavra da pessoa e me corto, eu coloco a pessoa numa posição superior e dali é só ladeira abaixo, porque a pessoa ela vai continuar jogando palavras para que eu continue me ferindo. E, Fausto, o que isso tem a ver com o cara tomar o bloco da mão dela? Isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque o cara ele estava numa posição em que ele simplesmente não podia chegar chamando ela de gorda, de feia, de incompetente, de burra, de próxima a ser mandado embora, porque ele vai sobrar na empresa, ele vai permanecer na empresa. Ele não pode fazer esse comportamento. Então o que ele vai fazer? Pequenos gestos subjetivos que podem na cabeça dela significar um ataque horrível. O Bolsonaro faz isso o tempo inteiro, tomando leite na live dele, fazendo sinalzinho na live dele. Ele faz isso, ele faz ataques que na verdade não são ataques. Ele faz ataques que machucam pessoas, mas que sempre uma pessoa que está olhando de fora, defendendo ele, pode falar, vai tomar no seu cu, o cara não fez nada, o cara fez um negócio sem querer, o cara tá com vontade de beber leite, vai tomar no seu cu, para de encher o saco. Ou seja, se você quer fazer o Bolsonaro diminuir de tamanho, você tem que deixar de se afetar pelas coisas que ele faz justamente para te chocar e para te barbarizar, porque o que ele faz com a população brasileira é bullying. Mas a gente não está aqui para falar com parte da população brasileira, né? Mas a gente não está aqui para falar do Bolsonaro, a gente está aqui para falar da minha aluna, na posição dela. Quando esse cara pegou o bloco da mão dela, ela sabia exatamente aquilo que ele queria dizer para ela, não para o grupo. Ela sabia exatamente aquilo que ele queria dizer para ela. Eu sou mais do que você, eu tenho mais competência que você, embora nós estejamos em cargos iguais, eu sou superior. Além disso, eu sou homem, eu sou mais alto, eu estou de pé e você está sentada. Eu falo, você escuta, e você teve todo o trabalho de elaborar essa pauta, mas eu tenho capacidade, eu tenho competência de falar sobre tudo isso. Ele jogou todas essas palavras e deixou para ver se ela ia se ferir com isso ou não. E ela deu a prova de que ela se feriu, porque ela ficou indignada, ela olhou para ele com ódio, ela pegou o bloco com força e puxou da mão dele. Aí ele ganhou. Ah, mas claro que não, Fausto, porque ela deu a reunião. Sim, ela já ia dar a reunião. Sim, mas só ela falou. Sim, mas só ela falaria. Mas ele ganhou. Por que ele ganhou? Porque ele conseguiu tirar o ponto de equilíbrio dela e ela se mostrou frágil. Uma vez que você se demonstra frágil, já era. Você vai sofrer esse ataque de novo. E daí não adianta, eventualmente, você ganhar as guerras, as batalhas, porque serão vitórias de pirro. Procurem aqui o que é uma vitória pírrica. É uma vitória em que você ganha, mas você perde grande parte dos seus soldados e você não pode repor esses soldados. Enquanto o outro, tudo bem, ele perdeu um monte de soldados, porque afinal de contas é o Império Romano. Ele simplesmente manda outro batalhão 10 vezes maior e você não tem como repor os soldados que você perdeu. O Pirro, ele é famoso pela frase que ele teria dito: mais uma vitória dessas e fico sem soldados. Ou seja, a minha aluna, ela poderia dizer mais uma vitória dessas e fico sem equilíbrio emocional, sem saúde mental. Por quê? Porque ela foi atacada e ela sentiu esse golpe. O cara pegou o bloco na minha mão na frente de todo mundo. E aí a gente teve essa conversa. Nesse caso, como que eu me defendo? Lembre-se que não foi uma agressão física. Embora ele tenha pego esse bloco fisicamente, o que ela sofreu não foi uma agressão física, foi um ataque emocional. Como que você se defende de um ataque emocional? Não se permitindo cortar com ele. Ué, mas como que eu faço para não me permitir cortar com ele? Entenda qual foi a intenção dele com o gesto e ressignifique.
ressignifique. O que é ressignificar o gesto? É dizer que a agressão dele não foi uma agressão, e se foi uma agressão, foi um ataque de travesseiro que não te causa nenhum abalo. Fausto, o Bolsonaro, quando ele bebeu leite, ele quis mandar para uma grande maioria da população brasileira uma informação de que ele tem uma superioridade genética, de que ele tem lactase. Então ele pode beber leite sem ter diarreia, ao contrário de você, Fausto, porque asiático não tem lactase, asiático bebe leite e vai cagar. Ele quis demonstrar essa superioridade, sim, e se você quer se mostrar superior a isso, você tem que ressignificar e falar: tadinho do Bolsonaro, ele bebe leite porque ele ainda não tem idade para tomar café sem açúcar. Ele bebe leite porque ele é uma criança que mal desmamou e não tem idade ainda para tancar um café expresso. Quando você demonstra essa superioridade, o outro entende que não adianta ele aparecer mais um dia bebendo leite, porque você não vai se deixar afetar, porque aquilo não te machuca. Ou seja, bullying você combate com superioridade, com equilíbrio emocional e com a ressignificação de determinadas ações. Então, se esse cara vem e toma o bloco da minha mão, eu falo: muito obrigado por me livrar de ter que segurar esse estorvo. Lê aí para mim a página 2, por favor. É claro, eu não estou dizendo que eu faria isso na posição, porque ali está todo mundo emocionalmente envolvido, já tem um clima tenso, já é muito difícil, a vida corporativa é muito sacrificada. Mas se você entendeu o que eu quis dizer com esse meu exemplo... Nossa, você vai segurar o bloquinho para mim? Obrigado, cara. Hoje estamos aqui para falar sobre o primeiro tópico dele que eu escrevi, mas eu já esqueci o que foi. O que é mesmo que está escrito aí na primeira linha? Então, quando você ressignifica isso e demonstra que você não se deixa bater, aí você vira aquele cara chato. Pô, Fausto, não tem graça te zoar. Porque eu xingo de burro, você fala que você é? Como que eu vou continuar te zoando? Veja, eu vou repetir isso aqui. Fausto, não tem graça te zoar. Porque eu te chamo de burro, você fala que você é mesmo? Como que eu vou continuar te zoando se você fala que você é? Tá vendo que o bullying, ele precisa que o outro fique bravo, fique chateado, fique abatido, e que ele queira que essa situação pare, para que quem ataca, quem faz bullying, possa não parar. Agora, se o cara faz uma coisa que é errada, que é desrespeitosa, e em nada isso me afeta, quanto mais o cara fizer ataques, mais no ridículo ele cai. Imagina um cara fala: Fausto, você é gordo, e eu sorrio. Mas você também é burro, eu sorrio. Mas você deve ser corno, e eu sorrio. As pessoas vão olhar para essa pessoa e vão falar: cara, vai tomar no seu cu, você é chato. Ou seja, eu gero uma insatisfação do outro numa situação desrespeitosa. Agora, ao outro que não se abala com esses ataques, o que você percebe? Enaltecimento e superioridade. E é nesse ponto que você quer chegar. E como que você vai chegar nesse ponto? Desenvolvendo a sua autoimagem, sua autoconfiança, seu autorrespeito. Como que você consegue isso com você mesmo? Ou seja, fugir do bullying não é um problema que você resolve com o outro, é um problema que você resolve com você mesmo. Logo, olha até que ponto você pode evoluir essa skill. Logo, quando uma pessoa faz bullying comigo e eu me afeto, e eu me machuco, e eu me sinto mal, eu agradeço a pessoa, porque eu falo: cara, você me apontou uma falha na minha defesa que eu não sabia que existia. Por que é que eu me sinto mal quando você me diz que eu sou tal coisa? Esse é um problema que eu tenho que resolver comigo, e eu vou resolver logo, porque você conseguiu me afetar, e eu não posso permitir que outras pessoas que queiram me afetar também consigam. Então eu vou resolver este ponto comigo. Então, toda pessoa... Tem um monte de gente que morre de medo de ir no Natal com a família, primeiro por conta de pandemia, mas depois que a pandemia passar, porque não quer encontrar com aquela tia chata que fala: você viu, seu primo passou no concurso, e ele também entrou na faculdade, e ele vai casar daqui 3 meses, e você? O que você tem na sua vida? Tem gente que fala: cara, eu não vou no Natal, porque eu não quero encontrar essa tia, porque eu não quero escutar isso dela. Bom, aí você está me dizendo que o problema
Não é a sua tia. É o porquê é que você está tão insatisfeito com a sua própria vida que pessoas possam tirar o seu equilíbrio ao dizer como a sua vida é. Isso é um problema que você tem que resolver com você, não é com a sua tia. Agora, quando você resolve esse problema e diz, cara, eu não estou conseguindo emprego, mas ninguém tá, porque a economia tá uma merda, porque o sistema não funciona. E a gente vai ter que descobrir formas de se relacionar. Aliás, a gente precisa se juntar e descobrir alguma maneira de gerar riqueza sem que a gente dependa dos grandes oligopólios. Como que a gente faz isso? Quando você se posiciona dessa maneira e diz que você está passando dificuldade, mas diz isso com dignidade e com disposição para mudar, você provoca admiração das pessoas. E aquela sua tia que só te ataca porque a vida dela é uma merda muito pior que a sua, porque se ela tivesse feliz, ela não tentaria te colocar numa situação de desconforto. Se a sua tia chata estivesse numa situação boa e feliz com a vida dela, ela não tentaria te colocar numa situação de desconforto para que você se sinta desconfortável com a sua própria vida. Só que quando a sua tia fala, você não conseguiu nada até hoje, e você grita com ela, você também não, você perdeu. Por quê? Porque ela já te tirou do seu centro de equilíbrio. Como que você vence a sua tia? Não se deixando abalar. E manter esse centro de equilíbrio é uma coisa sua com você mesmo. A partir do momento que você resolver isso com você mesmo, você consegue ir a todas as reuniões de família, escutar de todas as tias que sua vida é uma merda, e você vai poder dizer para ela, tia, eu tenho um traje bordado bem de pesca. O que mais eu quero da vida? Vou lá dar aula. Por hora é isso. Grande abraço.